Então, boa noite a todos. Hoje, 9 de junho de 2023, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos, que é organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. Eu gosto sempre de relembrar as pessoas que às vezes adentram nossos estudos através do canal do YouTube, muitas vezes as pessoas pesquisam, encontram lá, só informando que esse estudo ele é gravado e fica à disposição no nosso site, lá no site www.obreirodosenhor.org.br e também no canal YouTube. Lá vocês encontrarão não só esse estudo do Livro dos Espíritos, mas também outros estudos, estudo da Revista Espírita, que é um estudo que é realizado aos sábados, à tarde, às 15 horas. Sempre lembrando que, como o estudo do livro da Revista Espírita é também ao vivo e permite que as pessoas adentrem no nosso grupo de WhatsApp, então basta a pessoa entrar lá no site nosso, se inscreverem lá e acessarem, informando que daí ele receberá o link e poderá acompanhar ao vivo. No caso da Revista Espírita é aos sábados, às 15 horas, e o estudo do Livro dos Espíritos é às sextas-feiras, às 19 horas. Então, que muitas vezes querem participar do estudo, então ela pode entrar lá, tem um grupo de WhatsApp, e aí ela pega o link e pode assistir ao vivo, né? Então, nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos, aquelas pessoas que talvez estão chegando agora, só apenas fazendo mostrando para vocês aqui a parte anteriores, né? Então, na parte segunda, que nós estamos estudando agora, que é do mundo espírita, do mundo dos espíritos. Então, nós estudamos lá, para as pessoas que às vezes gostam de acompanhar o que já foi estudado, lá no capítulo 1 nós fala dos espíritos, vai aquela escala espíritas. Depois nós entramos no capítulo 2, e aí já vem falar da encarnação dos espíritos. Para aqueles que nos acompanharam, lá está o objetivo da encarnação. Nós vimos a alma, todo aquele processo, como é que funciona a encarnação. Vimos alguma coisa sobre o materialismo. No capítulo 3, nós vimos também aí que entra já da volta dos espíritos, instinto da vida corpórea, vida espiritual. Aí nesse capítulo nós vimos aí a alma após a morte, que ocorre com a alma após a morte. Nós vimos aí nesse capítulo 3 a individualidade, né, separação da alma do corpo, tudo como é que funciona isso, da perturbação espiritual, que um capítulo foi bem interessante, que nós falamos sobre isso aqui, sobre esse tema. E aí entramos já nas aulas anteriores, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Esse é um capítulo um pouquinho mais longo. Então, na pluralidade da existência, nós já vimos um pouquinho sobre a reencarnação, sobre a justiça da reencarnação, a encarnação em diferentes mundos que podem ocorrer, né? Vimos também sobre a transmigração progressiva. E hoje nós vamos entrar num capítulo que eu acho num item bem interessante, que ele comove muitas vezes as pessoas. Hoje nós vamos entrar nós estamos entrando hoje na sorte das crianças depois da morte. Esse item é bem interessante, e aí eu acho que a importância das pessoas conhecerem a filosofia espírita, dos espíritos, porque, claro, em todas as famílias, às vezes quando ocorre a partida de uma criança, comove muito as famílias, né? Então é importante a gente saber por que ocorre isso e como ocorre isso. Então Kardec faz uma primeira pergunta nesse ponto. Eu acho bem bacana esse texto, em termos de, até às vezes para nós que somos espíritas,
até para a gente orientar pessoas que, quando ocorrem essas situações, né? Então, na 197, ele pergunta assim: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Olha, essa pergunta é bem interessante. Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido, adquirido maior soma de experiência. Sobretudo, se progrediu. Então, a primeira pergunta já vem aqui dentro daquele conhecimento que nós tivemos, que nós somos seres espirituais e tivemos várias experiências de reencarnações e aprendizado. Então, o que ele resposta aqui já deixa bem claro também, que vai depender da evolução daquele espírito, né? Que a gente vê só a criança. E aí ele faz no item A. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos? Tão amiudadas vezes na terra? Não tendo podido praticar o mal. O espírito da criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Olha interessante e olha a resposta. Isso também é muito interessante, porque às vezes eu já ouvi esses comentários, acho que a maioria de vocês já ouviram, quando uma criança morre, aí às vezes as pessoas, para consolar os pais, né, de uma maneira até carinhosa, falam assim: ah, não se preocupa não, era um anjinho, foi para o céu, né? Mas olha a resposta que os espíritos dão. Se não fez o mal, igualmente não fez bem o bem. E Deus não isenta das provas que tem de padecer. Se for o espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas a criança, mas porque já progredira progredira até a pureza. Fantástico isso, né? Se nós não, não estudarmos, não entendermos a pluralidade das existências, aí fica difícil você compreender isso, né? Fica difícil até de você explicar isso para uma pessoa que não conhece, né? E na 199, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Olha essa resposta também. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento da existência precedente interrompida, antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Olha essa resposta, hein, gente? Nós temos sempre que refletir sobre isso, né? E ele faz no item A. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E começa outra existência. Resposta bem direta, né? Aí o Kardec faz essa explicação, que eu acho bem interessante, bem ilustrativa, né? Ele elucida bastante esse tema. E aí o Kardec começa assim: se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano do que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras que se vê submetida a outra metade? Aí vem de novo, né? Se a gente não acreditar na reencarnação, na pluralidade da existência, fica difícil, né? E aí, de novamente, parece que alguém está com o microfone aberto, está interferindo. Já que sou eu? Isso. Sim. Agora sim. Semelhante ordem de coisas. Aí vamos voltar de novo aqui, gente, que eu acho que esse tema é bem interessante.
Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se ela, sua sorte, ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar, sem esforço, da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes, tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Então, sobre essa questão, assim, eu tenho até uma vez uma pessoa veio comentar comigo, e falando que uma criancinha morreu, eu falei, não, ela vai para o céu, porque é um anjinho, tudo. Eu falei assim, poxa vida, então nós somos azarados, né? Mas por quê? Eu falei, porque nós não morremos quando criança. Ninguém quer morrer quando é criança, né? E aí a pessoa, mas eu falei, quando se morre criança, sem ter passado por nenhuma experiência, vai para o céu direto, então nós somos azarados, porque nós vivemos até grande, né? Então, aí que a filosofia espírita vem explicar tudo isso, né? E aí o Kardec continua, olha a continuidade que o Kardec fala. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Perfeito, também é assim mesmo, é isso aí. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção, sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários, só de si mesmo você pode queixar. Forçoso é que o homem tenha merecimento de seus atos, como deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que pareçam trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos os lados dão, a lei civil os absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obraram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofre, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. Assim que é a lei. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Bacana esse tema, né, gente? Aí a gente vai entender assim que não há castigo nem punição, né? E aí a gente fala, a pessoa foi castigada. Não existe castigo nem punição. Olhando esse texto aqui, como olhando toda a filosofia espírita, existe consequências. Consequências boas ou más, de acordo com as
as qualidades morais de cada ser, né? Da sua existência. Exatamente, Pereira. E também, considerando, né, que Deus é soberanamente justo e bom, não seria nada justo mesmo, seguindo o teu raciocínio lá, que você comentou, de que as crianças, assim que morressem, fossem diretas para o céu, né? Porque então ele estaria preterindo elas, né, essas vidas, a nós que ficamos aqui sofrendo arduras e, né, N situações que nos permitam errar, né, e termos mais chance, né, de tropeçar. E essas outras crianças, né, esses outros espíritos, não tiveram essas oportunidades de escola, né, então não foram expostos a essas mesmas questões. Então não seria justo mesmo que Deus escolhesse dar para alguns e não dar para outros a oportunidade, né? E isso é uma coisa bem importante da doutrina espírita, que é bem a questão filosófica, né? Ele tira o romantismo da situação, né? Porque, como você falou, não tem ninguém de nós que não se compadeça com o desencarne de uma criança, né? Mas se a gente pensar que eles são espíritos como nós, né? A parte prática da coisa mesmo é que Deus é um Deus justo e eles vieram para cumprir uma etapa, né, da vida deles, da evolução deles, e vão voltar para o plano espiritual para seguir a sua caminhada assim como nós, né? Então, eu gosto da doutrina espírita porque essa parte da filosofia faz a gente entender melhor todo o processo, né? E não romantizar tanto a vida. Perfeito. Esse raciocínio é isso mesmo, né? E, só que fica difícil, às vezes, a gente consolar uma pessoa, às vezes, uma mãe, uma família, materialista, de posse, né? Que fala, meu filho, o que que... Então é difícil a gente... Primeira coisa, nós temos que fazer é ela acreditar nisso que nós estamos falando, né? Que ele não... Você não perdeu, ele apenas foi antes, foi a experiência que ele teve que passar com você, né? É claro que é natural a gente sentir saudade, sentir uma certa comoção, mas não pode deixar, como a gente vê em muitos casos, eu já vi vários casos, que as pessoas se desesperam, né? Entra um desespero muito grande, muita tristeza, e aí fica complicado. Aí, que nem você falou, eu acho perfeito, a filosofia espírita, ela que vai mostrar, né? Se a gente não tentar explicar por essa lógica para as pessoas, é difícil. Mas a gente vê isso também no próprio meio das pessoas que estudam a filosofia espírita. Estuda, conhece isso e se desesperam, né? Não que não estou dizendo que a pessoa não tem que ficar triste, não é isso. A tristeza é natural. Não pode ser uma coisa assim que a pessoa entra no desespero, né, incontrolável. Né? Esse aqui também é um outro tema bem interessante que nós estamos entrando, que é sexo nos espíritos. Isso também é outra questão que dá muita polêmica, né? Muita polêmica, às vezes até no próprio movimento, não o espiritismo, mas no movimento espírita, algumas pessoas interpretam erroneamente essas questões, né? Então, na questão 200, ele começa assim: tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância do sentimento. Na 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere os espíritos encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas, porque haja de passar. E também a outra explicação do Kardec, que eu acho bem interessante também. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que eles cumprem e progredirem tudo.
Cada sexo, como cada posição social, lhe proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só com o homem encarnasse, só saberia o que os homens, só saberia o que sabem os homens. Aqui vai cair naquela outra mesma analogia que nós fizemos, da justiça divina. Então não teria sentido, por exemplo, se nós somos espíritos, temos que progredir em tudo área, uns encarnaram só mulher, outro homem, e aí? Como é que você vai... Então você tem que... A pluralidade das existências, você vai ter que passar por todas as experiências, como ele está colocando, né? Para você progredir, que senão não seria justo também. Como que você vai... Aí a justiça divina seria parcial, né? Falar, mas só reencarnou como mulher, o outro só reencarnou como homem. Não, ele tem que passar por toda a experiência, que nem ele fala aqui, e ganhar as experiências, né? E aqui é bem claro esse finalzinho. Aquele que só homem encarnasse, só saberia que sabe os homens. Ou aquele que encarnasse só como mulher, mesma coisa. Então, esse também faz outra parte da justiça divina, né? Hoje as questões estão bem interessantes, elas são muito profundas, né? Todo o estudo do Livro dos Espíritos são, mas hoje ela cai bastante nessas questões do nosso dia a dia, né? Que é o parentesco, filiação. 203. Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal? Aqui. Mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral. A resposta: dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que temos muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os homens, estabelece entre os espíritos, ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós, certos espíritos que vos parecem estranhos, né? Isso é muito comum, né? A gente vê assim, entre nos nossos relacionamentos, inclusive, algumas pessoas que não tem nada a ver com o grau de parentesco, às vezes a gente encontra essas pessoas e tem uma amizade, tem uma coisa assim, muito grande, né? Um respeito, né? E muitas vezes, dentro da própria família, as famílias maiores, principalmente, eu sou de uma família dessa grande, de 8, nós estamos em 8 irmãos, então tem sempre, às vezes, aquele irmão que você não tem aquela simpatia, então aí assim nós vamos começar a entender por que ocorre isso, né? Algumas pessoas há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação, ser a figura destruidora do laço de família, com o fazer os anteriores à existência atual. Kardec faz um comentário aqui. E aí o Espírito responde: ela os estende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ele faz um item A, uma pergunta A nessa questão. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muitas diversas. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos
a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que curaria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultado-lhes a vaidade, que Deus formulou as leis da natureza. Resposta bem interessante, firme, dura, né? 206. No fato de não haver filiação entre os espíritos ou descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo, né? Aquelas pessoas que cultuam seus antepassados, né? Seus avós, tataravós e tal, né? Esse é o termo do avoengos, né? Que cultua os... É de avós, mas avós referentes aos antepassados, né? De modo nenhum, a resposta dos espíritos. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeições consagram aos que eles estão ligados pelos elos da família. Dado que muitas vezes eles são atraídos para tal qual família pela simpatia ou por laços que anteriormente se estabeleceram, às vezes escolhido, né? Mas ficai certo de que os vossos antepassados não se honram com o culto que eles que não honram com os cultos que lhes tributais por orgulho. Em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata, até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Parecenças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Essa pergunta aqui, acho que anteriormente foi até quase respondida já, né? Não, que diferentes são as almas, ou os espíritos de um e outro. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. E aí ele faz uma pergunta. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? A resposta também para mim é bem clara, né? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraem pela analogia dos pendores. Na 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Olha, aqui já mudou um pouquinho a pergunta. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Depois do nascimento. Olha, ao contrário, bem grande influência. Uma coisa é antes, né? Depois do nascimento já muda completamente, né? Então a resposta é bem clara. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação.
constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Na 209. Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? A resposta: não é raro que o mau espírito peça que lhes sejam dados bons pais, na esperança que os seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Olha, isso aí também é uma questão assim muito. Nós, como os espíritas, eu acho que é natural, claro, que toda família pensa sempre num, quando planejam ter filhos, tal, casal, planeja sempre aquele filho perfeito, tal. Hoje eles estão fazendo muito aquela questão de até escolher os embriões e tal, até modificação genética lá para evitar algumas doenças. Veja bem, ele pode conseguir até alcançar isso da aparência do corpo físico, mas as questões morais, não. E um outro caso que ele coloca aqui, se um espírito, se uma família, qual que é o maior mérito para um pai, para uma mãe, para a família em si, se reencarna um espírito certinho, tal, para evoluir? Perfeito, vai ajudar tudo. Mas não seria muito mais meritoso e muito mais benéfico para o progresso daquela família, daquele casal, se viesse um filho, por exemplo, com problema, como a gente vê, é comum a gente ver aí essas pessoas com deficiências mentais e outras doenças. Eu já vi muitos casos aí de pais e mães amorosos, né, que ficam ali velando pelo filho, buscando todos os recursos para oferecer aquele ser ali as condições de ter uma vida digna, humana e moral, né? Agora, se vê um espírito aí que ele é meio, vamos dizer assim, moralmente falando, inferior, como que ele pediu para vir, o pai aceitou, e a mãe, ali é que está a grande oportunidade. Se eles conseguirem passar algumas questões morais e melhorar aquele espírito, olha que grande mérito terão, né, no seu progresso, né? Pereira, Olha. uma coisa bem curiosa que eu estou refletindo agora é que nós, como espíritas, às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba fazendo alguns comentários que não são os mais apropriados, né? Por exemplo, quando a gente vai saudar alguém que está, né, esperando um filho, alguma coisa, a gente sempre deseja, né, que venha com saúde, que seja saudável, que venha perfeito, tal, né? Mas engraçado, né, que às vezes o plano de Deus para essa família, né, ou até para nossa família não é esse, né? Às vezes a nossa missão é abrigar um espírito com alguns problemas, sejam eles físicos, emocionais, mentais, né? E a gente desejando que não seja assim, é como se a gente pedisse um livramento, né, da prova. Então, pensando aqui mais friamente nisso, né, a gente tem que desvincular um pouco essas crenças automáticas que a gente tem, né, e começar a pensar que todo o propósito divino é perfeito, né? Então, se a designação para a gente é que tenhamos né, uma criança com problemas, é porque aquela é a missão, tanto dos pais quanto do espírito, né? Do pai e a mãe, principalmente, e da própria sociedade que estão próximos também ali, né? Que às vezes é ali que está ali naquela família que vai vir ali, né? Eu concordo com você, às vezes nós somos um pouquinho. O que teria que pedir que venha aquele espírito é, que Deus, assim, permitiu, né? Que escolheu, né? Seja qual for, porque senão a pessoa frustra muito, né? Não que não é natural isso, tudo, não estou dizendo, porque senão vai fazer, não é isso. Mas se ocorreu do outro lado, né, você tem que pensar que se ocorreu diferente é porque realmente foi permitido por Deus e que é ali que está a grande oportunidade, eu acho. O grande desafio está nessas condições, né? Uhum. E aí na 210, ó. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação um filho
do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Olha a resposta, hein? Não. Olha, não adianta, não. Mas pode melhorar o espírito do filho que nasceu e está confiado. Bem que nós estamos falando aqui agora. Esse é o dever deles. Os maus filhos são aprovação para os pais. Olha a resposta. Não adianta você pode... Não, mas pode melhorar, né? Desde a prece, já quando está vindo, ele já pode começar a influenciar aquele espírito que está vindo, né? Só dele saber que ele está sendo acolhido, que ele está sendo aceito, né? Está sendo amado desde a própria formação, ali já vai começando a primeira parte, né? E olha, esse é o dever dele. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. A 211. Donde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente ser gêmeos? Também é outra pergunta, né? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimento e se sentem felizes por estar junto. Eu acho interessante que essa é um questionamento que eu sou gêmeo, né? Sou gêmeo com a irmã. E a grande pergunta dela, que ela fala, pergunta quando nós encontramos, conversamos, tem bastante amizade com ela, tem, né? Mas aí a pergunta é, mas por que nós temos gêmeos, né? Provavelmente nós escolhemos, né? Não tem outro caminho, né? E aí continua na 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo em comum alguns órgãos? Outra pergunta. Sim, mas a semelhança entre eles é tal que faz-vos parecer, em muitos casos, um só. Hoje se avançou muito, né? Antigamente era mais complicado, que essas crianças que nasciam aí ligadas uma com a outra, na época de Kardec deveria ser muito pior, né? Praticamente aqueles que sobreviviam era terrível, né? Hoje eles já fazem até cirurgias aí sofisticadas que conseguem até separar isso, com bastante sucesso, em alguns casos. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, donde provém a aversão que às vezes nota entre eles. Você veja, a Kardec era fantástico, né? Ele ia apertando, né? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. E aí ele responde, acontece também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Ele falou, vamos junto. E aí vem, né? Você deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significar quão inveterado era o ódio que reciprocamente se voltavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levai muitas em conta as imagens poéticas. 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puro, conforme a elevação que tem alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem das semelhanças que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naqueles em cujos seios se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então nós estamos no lugar certo, não adianta. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se
ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Aqui também eu acho muito interessante essa resposta. Entretanto, o espírito reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que ele imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar ter repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltórios aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sobre um exterior disforme, sem que haja pronunciada aparência, a semelhança dos gostos e das inclinações. Pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família, né? E aí, como sempre, aquelas explicações de Kardec, né? Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa do desse. For absurdo pretender-se que numa série de existência haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até um conjunto de suas maneiras um cunho especial. Assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, você pode deparar a expressão da grandeza, da dignidade, enquanto sobre um envoltório de aspecto senhorio, você percebe frequentemente o da baixeza e da economia. Não é pouco frequente observar que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tornam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio, de modo que se há de explicar esse fato, senão com daquilo que o espírito foi antes. Isso é bem interessante mesmo, né? Tem pessoas que humildes, tal, sem conhecimento nenhum, de repente, esforçando, estudando, trabalhando, consegue ter alguma melhora nas condições físicas e na sociedade, se adapta perfeitamente.
E ao contrário, tem algumas pessoas, às vezes, que simples, né? E às vezes elas, às vezes por questões de herança, ou até mesmo por algumas coisas, conseguem um recurso, aí não se adapta naquela sociedade, né? Porque ela não tinha, o espírito dela não se adapta. Então a gente vê isso bem claro, né? Tem pessoas que facilmente se adaptam, outras não, né? E como vai explicar exatamente isso, que é a questão do espírito mesmo. Na Ideias Inatas, 218. Encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. E ele faz uma pergunta aqui. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que começar constantemente, em cada nova existência. O ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Ele faz uma pergunta B aqui. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certo conhecimento, ou das línguas, ou das línguas, do cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venha tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troca de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante a existência. Por querer, o espírito exercita outra que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem mesmo selvagem possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. A pergunta aqui. Serão devidas a essas mesmas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo do que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Bom, gente, seria isso que eu preparei para hoje.
Eu até foi um pouquinho mais curto, um pouquinho não, que estamos fazendo um horário, porque nós vamos entrar num outro assunto, num outro capítulo na semana que vem, e esse capítulo ele é de uma pergunta só, que é o quarto que ele fala ali, então para não começar também no meio e parar, eu resolvi deixar um pouquinho mais curto. Mas estamos abertos para as perguntas, questionamentos. Silvestre, algum comentário? Bom, o seguinte, em primeiro lugar, desculpe o meu atraso aí, meio atrapalhado aqui, mas consegui chegar. Então, mas esse assunto realmente é um assunto de maior importância, né? Inclusive, está falando da encarnação, né? Agora vai entrar na reencarnação, né? É o próximo, né? Então, é a base da nossa vida. A gente tem que entender, entendendo essas questões, a gente, como o Kardec mesmo colocou, lá num dado momento da codificação, né? Que o Espiritismo é a chave para a compreensão do Evangelho, né? E muitas passagens que não tinham sentido ou que tínhamos dificuldade de entender, com esse processo todo, né, realmente acende uma luz enorme, né, e traz uma compreensão muito nítida, muito cristalina mesmo, assim, muito fácil de compreender, fica tudo simples, né, digamos assim, né. E o processo todo da encarnação também, né, então, o contato do espírito com a matéria é necessário, nós precisamos da matéria. Muitas vezes as pessoas colocam, a gente vê muita colocação assim, como se a matéria fosse uma coisa ruim. Não, não é. Pelo contrário. É um dos elementos da criação e nós precisamos da matéria para evoluir, sim. Muitos aspectos nós não conseguimos evoluir fora dela, só com ela. Então, realmente, temos que ter uma gratidão imensa, né, por estarmos aqui no contato com a matéria e tirar o melhor proveito possível, né? É aqui que nós purificamos, né? Que ele foi dar exemplo do alambique, né? A matéria é o alambique, é onde nós vamos tirando nossas impurezas, de acordo com a nossa atitude, senão nós não conseguiríamos isso, né? E outra, você colocou num ponto bem importante, eu acho que nós espíritas, e nós como cristãos, né, em geral, que muitas vezes pessoas nos assistem e não são espíritas, mas primeira coisa tem que compreender isso. Se você não acreditar, nós começamos um pouquinho antes, talvez você chegou um pouquinho depois, mas nós comentamos um pouquinho outro sobre as reencarnações das crianças, né, da morte das crianças, da justiça divina. Se não for assim, não existia justiça, né? Então, a primeira coisa que você tem, às vezes, quando você conversar com pessoas que estão desesperadas por as partidas de entes queridos, uma coisa qualquer que desesperam, a primeira coisa que nós temos que fazer é ela compreender que nós somos seres espirituais, que nós tivemos várias e vamos ter várias experiências, que as pessoas não vamos dizer assim, não se perdeu, ela apenas partiu antes, né? Então, se nós não chegarmos e a pessoa não compreender isso, fica difícil, né? De entender, né? Pensar só nessa vida agora, né? Então, é uma coisa assim que nós temos que estar muito, muito preparado, né? Para falar para as pessoas, né? Para orientar as pessoas, para esclarecer as pessoas. Como você falou, o Espiritismo é a abóbada, não tem outro caminho, né? Para a compreensão do Evangelho, né? Tanto é que o Cristo, quando ele falou do Consolador, ele falou da filosofia espírita, né? Para a nossa compreensão do próprio Evangelho da justiça divina, né? Como meio, senão você perderia tudo isso, né? Su, mais algum comentário? Su comentou bastante hoje. Não, acho que era isso hoje, Pereira. Alguém mais? Se tivesse, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho, então? Bom, gente, não percam que agora esse capítulo, o primeiro capítulo, a primeira parte, foi um pouquinho mais, vamos dizer assim, as pessoas às vezes não gostam muito, que nós estamos falando de Deus, do mundo espírita, não sei o quê, não chama tanta atenção. Mas quando caiu nessa parte segunda aqui, quando fala do mundo, da parte segunda, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, aí as coisas começam, né? Principalmente quando chega nessa parte, quando chegamos aqui das reencarnações, né? Então começa a ficar interessante, né? A gente começa, vamos dizer assim, entender a grandeza da filosofia espírita nessas partes, né? Bem bacana isso. Né? Bom, quem gostaria de fazer a nossa prece? Silvestre, você que chegou um pouquinho, poderia fazer a nossa prece para nós.
Posso sim, com todo prazer. Então vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, não só propósito de gratidão por esse momento, por essa oportunidade de aprendizado. E pedimos, Senhor, abençoa-nos esses propósitos de estudo e que possamos contar com a assistência dos bons espíritos sempre, nos intuindo, nos auxiliando, de modo que possamos compreender melhor, tirar o proveito necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, de modo que possamos incorporá-los na nossa vida, para que possamos seguir com mais confiança, serenidade, mais proveito nas nossas experiências do dia a dia. E assim pedimos, Senhor, com a tua permissão, e pedindo que a tua paz permaneça em nossos corações, encerrando o estudo desta noite. Que assim seja.